Salvando o Cordeiro da paz de Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia, aleluia. Amados, abra o Santo Livro, em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Aleluia. Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 15, todo o capítulo. Todos, amém? Amém. Diz assim a Sagrada Escritura: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Aleluia. o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que digo a verdade em Cristo e não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém, irmão? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aprender esse texto um tanto quanto polêmico. Bastante. Um tanto quanto polêmico, né? Que há muitas controvérsias, mas que nós possamos, à luz da Escritura e pela instrumentalidade do Espírito Santo, chegar a um denominador comum, chegar a um consenso teológico e bíblico e canônico dentro desse assunto. Na primeira abordagem, nós fizemos uma abordagem intitulada Instruções sobre a crença correta, ou sobre a fé correta, o modo de pensar correto, a convicção teológica correta, bíblica, canônica e teológica. Por quê? Porque Paulo, ele está instruindo Timóteo, ordenando Timóteo, vocacionando Timóteo. A vocação é essa que foi feita por imposição de mãos, que Timóteo, desde a sua infância, ele já sabia, ele fora ensinada as Sagradas Escrituras. E detalhe, por quem que Timóteo foi ensinado de primeira mão as Sagradas Escrituras? Por quem? Pela sua avó e a sua mãe. Então, nós já vemos aqui uma luz de entendimento. E Paulo ordenando Timóteo, orientando e dando a direção a Timóteo para que ele se estabelecesse na igreja de Éfeso. Essa igreja, ela foi invadida, inundada por falsos apóstolos. E o próprio apóstolo, quando ele se despediu da igreja de Éfeso, ele falou: olha só, após a minha partida, virão lobos ferozes, que
que não pouparão o rebanho, e levantarão entre vós mesmos homens que falarão coisas terríveis, absurdas. E aconteceu. E aconteceu. E o que estava acontecendo com essa igreja efesiana, que foi muito bem assessorada? Só peço que me ajude aí, as criancinhas, a fazer o máximo silêncio possível. Sei que é difícil, mas tentem aí, amado. E o que estava acontecendo? Esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristãos, falsos presbíteros, estavam orientando essa igreja a uma fé equivocada, a uma fé errada. E principalmente aqueles que vinham do judaísmo. Eles estavam vindo do judaísmo, mas ainda estavam querendo aplicar o judaísmo no cristianismo. Estavam querendo aplicar os rudimentos mosaicos à fé cristã. Então, no primeiro capítulo, Paulo aborda Timóteo a ensinar a igreja de Éfeso, ensina a gente hoje a nós pautarmos, amados irmãos, a nossa fé, vou dizer bem pausadamente, única e exclusivamente em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Não há amuleto, não há indulgência, não há homem, nem mulher, mas há somente Cristo. Cristo. Por exemplo, ontem lá no centro de recuperação, ao final, alguns pedindo para orar, aí foi se formando aquela fila indiana, eu falei, não, pede para o irmão Marcelo orar também, vai lá, suga ele lá. E hoje estava tenso, né, Marcelo? Ontem parece que eu tomei uma paulada, o ambiente estava tenso, pesado. Aí após, dois adictos, pediu o Marcelo para que ele orasse por uma blusa, foi isso, Marcelo? Pediu para que eu orasse por uma blusa. Então, olha o misticismo, amado, que se há. Olha a falta de entendimento bíblico que se há permeado em toda a face da terra. Então, se a gente não tem uma instrução, não, me dá aqui. Aí vem o outro, olha para isso aqui da foto, não, me dá aqui. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada um pelo nome, amado. Deus é soberano, Ele sabe de tudo e de todos. Salmo aberto pelo Marcelo, foi aberto aqui hoje, e pela instrumentalidade do Espírito Santo, eu estava ali orando a Deus sobre essa palavra, sobre esse ensinamento, e foi aberto o Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos que nele habitam pertencem ao Senhor, o nosso Deus, amado. Então Deus conhece tudo e todos e a terra que Ele criou. Então não é necessário objetos, indulgências, apetrechos, para que a gente se achegue a Deus. O meio de se achegar a Deus é Cristo Jesus, o Senhor. Só que as lideranças judaicas, eles ainda estavam querendo insuflar os rudimentos mosaicos ao cristianismo. E Paulo instrui a Timóteo, a instruir a igreja, a eles se apoiarem à crença, à fé correta. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir, ou seja, Paulo saiu, Timóteo ficou. Ele instruiu, capacitou, depois ele monografou a epístola e mandou para Éfeso, para Timóteo, para que ficasse em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Olha isso. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores do quê? Da lei. E não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Por que ele diz aqui, de uma fé não fingida? Porque, como é que era a fé judaica? Lembra da oração, minha irmã Patrícia? Do publicano e do publicano e do fariseu? A oração dele, teológica, bíblica, canônica,
mas sobretudo farisaica, soberba, fingida, mano. Mas o outro pecador nem ainda ousava levantar os seus olhos aos céus. Ou seja, tinha um coração sincero, quebrantado, com temor, reverência a Deus. Então eles se apoiavam nos ditos mosaicos. Ele fala, eu dou o dízimo de tudo. Eu dou o dízimo de tudo. E não sou, está orando aqui, o olho fechado. E não sou braço que abre aqui, ó. E não sou como esse aqui, ó. Está entendendo? É tipo aquela oração direcionada. Eu não sou como esse aqui, ó. Eu não sou fiel, Deus. Olha só, eu sigo a lei. Olha só, eu sou obediente. Aí vem Paulo e quebra tudo falando, olha só. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Gálatas 2,16. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, passando do capítulo 1, que foi o que nós tratamos, na primeira abordagem, está lá no canal. Inclusive, Edgar me ensinou, eu fiz lá a playlist, né? Então você pode chegar lá no canal e está lá a playlist de todos os ensinamentos, todos os estudos, você vai acompanhando paulatinamente. Ok? Então essa foi a primeira abordagem. Então ele está tratando da igreja, a ordem de culto da igreja, como que vai funcionar a igreja, como que vai ser o mecanismo do organismo da igreja. Então Paulo está quebrando todos os paradigmas, todas as heresias, todos os fundamentos que estavam querendo amotinar a igreja. Agora nós vamos entrar no capítulo 2. Vamos lá. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, outra tradução que eu amo diz que deseja, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo, para que diga a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então aqui, o primeiro fundamento que o apóstolo, a primeira instrução que ele está dando a Timóteo, a igreja de Cristo, é o dever de orar sempre. O dever de nutrir sempre de oração a congregação. Já falei aqui de púlpito, torno a repetir. Para mim, uma das reuniões mais solenes e importantes da igreja é a reunião de oração. É a reunião de oração. Pastor, qual a segunda? Talvez, na minha humilde opinião, a ceia do Senhor e os cultos regulares em si. Então Paulo aqui ele está instruindo a igreja o dever de fazer orações. E aqui ele diz algo interessante, ele fala deprecações, orações, ele quer dizer a mesma coisa. São sinônimos. E ele fala intercessão. Eu já fiz uma abordagem sobre intercessão. Isso aqui é importante a gente saber. O que é intercessão? Há congregações que estabelecem ministérios de intercessão. Quem já viu? Amém ou não? Quem compreende isso verdadeiro ou não, bíblico ou não? Quem compreende como verdadeiro? Levante a mão. Eu compreendo, amém? Eu compreendo como verdadeiro. Quem eu compreende, respeito e entendo. Por que eu compreendo? Vou dar a minha base e o porquê que eu entendo que o ministério de intercessão é um ministério bíblico teológico. Por quê? Que você pode falar, não, eu não aceito, mas qual a sua base? Qual o seu fundamento? Ok? Você pode falar, que é um estudo, amém? Mas eu vou falar por que eu acredito. Porque a intercessão, ela está ligada ao ministério sacerdotal. E qual era a função base de um sacerdote? O quê? Interceder pelo povo e sacrificar por ele. E sacrificar por ele.
E o que ele ia fazer? Ele entrava no Santo dos Santos, e ele entrava, amados irmãos, isso é terrível. Ele se purificava, ele se lavava, ele sacrificava por ele, para ele adentrar aquele lugar. Em Levítico, agora não lembro a passagem, eu não coloquei aqui. Em Levítico, das prescrições como deveria, se alguém achar, nos ajude, é importante esse texto. Das prescrições como deveria ser um sacerdote. Traduzindo, perfeito, amado. Aleluia, Jesus. Perfeito. Lá tem até uns termos lá, até um tanto quanto, aspas, né? Pesado. Por exemplo, assim, não sei se eu devo falar. Mas deixa, se achar aí, me ajuda aí. Se você ser Levítico 22, você lembra, de cara? Se ser Levítico 22. Mas depois eu acho aqui e coloco no vídeo, no canal, o texto. Se achar, vai. Então, o sacerdote ele deveria ser perfeito. Lhes digo, que homem na terra é perfeito? Só Jesus. Por isso que esse sacerdote ele deveria sacrificar por ele mesmo, para depois poder entrar. E quando ele entrava, ele sacrificava, ele orava, ele intercedia a favor do povo, amado. Para que Deus não matasse o povo, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então ele intercedia a favor do povo para que Deus não matasse, para que Deus não punisse, para que Deus agisse de benevolência e de misericórdia e de graça para com esse povo. Mas pastor, então como que o senhor crê que o ministério de oração ele é bíblico? Porque toda a igreja de Cristo é um reino sacerdotal, amado. Glória a Deus. Então, amado, biblicamente, se fosse para ser um ministério de intercessão, tem que ser toda a igreja. Levítico 21 fala a lei acerca do sacerdote. Como deveria ser o sacerdote, sem defeito. Aí fala Levítico 21. Levítico 21. Sem defeito, sem mago, sem braço quebrado, sem ser anão. Outra tradução fala, sem ter o pênis quebrado. Eu acho que está aí assim. Eu lembro que eu já li sobre isso. Você já leu sobre isso? Ou seja, tinha que ser realmente imaculado. Tinha que ter uma mulher virgem. Ainda tem uma mulher virgem. A propósito, quem é a mulher virgem de Cristo? A noiva A noiva dele. Aleluia. A virgem que aguarda, ó glória, o noivo retornar, aleluia. Está ataviada para ele, preparada para ele. Aleluia, Jesus. Então a igreja, ela tem o dever de ser esse ministério de intercessão na face da terra, de interceder em prol dos pecadores, de interceder em prol daqueles que estão distantes de Deus. Então não é um ministério específico, só os crentes change, uma giraia não, mano. Quem é dessa época aí? A Juliana com medo de levantar a mão. A Fernanda, eu sei que você é, Fernanda. Eduardo, tem uma tropa que o Éder. Você não é não. Seu pai já te mostrou. Então, os intercessores da igreja, não é esses crentes change, não. Deveria ser toda a igreja. Toda a igreja deveria gostar da reunião de oração. Glória a Deus. Todo crente tem que ser um crente de oração. Todo crente tem que ser um crente piedoso, joelho dobrado, que fica diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, intercedendo pelos pecadores. Aleluia. Isso é um ministério de intercessão. Ele está falando, faça intercessões por todos os homens. Por todos os homens. Ele diz, pelos reis, por todos que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem era o rei da época de Paulo? Que o matou por sinal? Nero. Paulo está falando, eu oro e estou ensinando vocês a orar. Talvez ele não soubesse, mas pela vida que vivia, certamente saberia que mais cedo ou mais tarde chegaria. Mas ele está falando para a igreja, eu estou ensinando a vocês orarem por aquele que possivelmente, por causa da nossa fé, pode nos matar. Mas independentemente disso, se ele é fiel ou
ou não, se ele é bom ou ruim, faça uma oração por esse homem. Aleluia. Traduzindo, estamos num ano eleitoral, político. E tanto um quanto de esquerda e de direita, não vou falar não, tanto um de esquerda ou de direita estão ali disponíveis. Suponhamos que o de esquerda vença. Só misericórdia. Mas qual é o dever da igreja? Orar por ele. Orar por ele. Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus salve, para que Deus dê sabedoria, para que o Senhor infunda o seu temor, para que o Senhor mude os papéis. O Salmo diz que o Senhor quebra o consenso, não é o consenso a palavra, mas o projeto das nações. O Senhor quebra, então nós devemos orar para isso. Então nós temos que entrar na presença de Deus e fazer intercessão por esses homens. Isso que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso, por meio de Timóteo. Porque tem crente, amados irmãos, se um de linha de esquerda entrar no governo, não ora mais. Ora para matar, talvez. Ora para matar. Deus mata, se possível for. Deus, em nome de Jesus, quando ele pisar lá, infarte, caia. Está entendendo? Pode ser gente que possa orar nesse sentido. O pastor que falou que os fiéis que votaram de esquerda não podem mais entrar na igreja. Olha só. Eu escutei hoje um pastor falando que se os irmãos votarem no outro partido lá, que então não proibido tomar ceia. Olha aí. Meu Deus, que ponto. Não pode tomar ceia. Qual a égide, qual o sentimento maior que guia a igreja? Amor. E é tão profundo porque Deus fala para a gente amar os nossos. Poxa, gente. Sem falar que uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Não tem nada a ver com a outra. Então ele está falando que o fato da gente orar, há uma possibilidade da gente ter uma vida quieta, sossegada, em piedade, em honestidade. Aí ele diz, porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por exemplo, Paulo, quando esteve diante de Festos, se eu não me engano, Atos 28, Festos, ele fica tão impactado. Paulo era tremendo, eu não aguento Paulo. Paulo era tremendo. Paulo é aquele tipo de crente que ele pode estar na fila do pão, que ele fala assim, o que eu vou ganhar para Jesus hoje aqui? O que eu vou ganhar para Jesus hoje aqui? Hein, Jesus? Hein, Espírito Santo? Me aponta. Quem? E quando ele foi diante de Festos, porque o intento de Paulo era Roma. Eu quero ir para lá. Se Deus me chamou e falou, porque quando fala para Ananias, fala, você vai ser afligido, perseguido, vai ser morto, você é meu vaso de honra para as nações, os gentios, você vai testemunhar diante de reis. Quando ele falou, opa, estou aqui, é ele. Amém. Aí o Festo fala assim, queres me persuadir a ser cristão? Paulo, claro. É claro. Aí tira esse homem daqui. Ou seja, quase que ele convenceu Festos. Quase que ele ganhou Festos para Jesus. Ou talvez ganhou, a gente não sabe. Só na eternidade a gente vai saber. Então, amados, as orações, a intercessão é um serviço sacerdotal que entra na presença de Deus para que Deus haja de misericórdia, de benevolência com a raça humana pecadora, com os homens pecadores, com aqueles que estão ainda distantes de Cristo, distantes da presença. 1 Timóteo 1,15 em diante, Paulo disse, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo demonstrasse toda a sua longanimidade. Olha isso, ele está falando de tempo, de paciência, da temperança de Deus em atingir o coração do apóstolo Paulo. Aí diz, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amado, aqui eu te dou uma palavra dada pelo Espírito Santo de Deus. Não desista de orar por ninguém. Deus é um Deus longânimo, benevolente, amoroso. Permaneça ante o trono da graça de Deus, para que Deus haja de misericórdia para com essa pessoa, amado. Aleluia. Nunca pare de orar.
Nunca pare de orar. Talvez essa pessoa seja o pior ou a pior dos pecadores ou pecadora. Mas o Senhor pode alcançar esse coração duro. E pode salvar esse homem ou essa mulher. E se tornar um exemplo para os que haviam de crer para a vida eterna. E o Senhor Jesus, Ele conta conosco para isso. Ele conta conosco nesse serviço sacerdotal, nesse ide e pregar o evangelho a toda criatura, nesse ministério de oração, de intercessão, nesse ministério de reconciliação. Ele conta conosco. Por isso a gente deve ser manso, longânimo, temperante, apto para ensinar e apto para pregar. Porque não é a gente que convence, é o Espírito Santo que convence, é Deus que salva, é Deus que penetra nos corações. 2 Timóteo 2, 24 em diante diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem à fé, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento. Olha, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, ou seja, está dormindo ou está morto, dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então, essa deve ser a postura de um servo de Deus. Tem o ministério de reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 em diante diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós, ou seja, dentro, a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, um embaixador dos Estados Unidos, ele está aqui em nome do presidente dos Estados Unidos. E ele vem aqui para estabelecer aliança, negociação, paz, equilíbrio entre as nações. Então nós somos esses embaixadores de Cristo, amado, indo por meio de Deus, tentando reconciliar os homens pecadores a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então todo cristão, amado, deveria ou deve ser um intercessor, ser um homem ou uma mulher de oração, ser alguém que tem a capacidade de orar por qualquer um, seja ele quem for e aonde for. Pedro fala assim ainda, olha só a longanimidade, a graça de Deus. 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. É o desejo de Deus. Então Paulo está instruindo essa igreja a ser uma igreja de oração, ser uma igreja que ora, uma igreja que tem prazer em falar com o seu Deus, com o seu Senhor. E mais, o que ele está ensinando aqui? Versículo 7 de 1 Timóteo 2, ele diz: digo, para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor aos gentios, na fé e na verdade, quero, pois, versículo 8, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Por que Paulo fala isso daqui? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Alguém sabe ler? A introdução eu deixei assim um feedback. Na introdução. Por que ele fala? Eu quero que vocês orem em todo lugar. Os falsos profetas estavam se levantando ali na igreja de Éfeso. Sim, também. Produzindo ali uma falsa fé. Mas ele estava quebrando o paradigma da antiga criatura, do falso cristão. Sabe o quê? Qual era o conceito judaico? Qual era o símbolo da fé judaica, melhor falando? Oi? Não entendi? Não nesse quesito. O templo.
o templo. O símbolo da fé judaica, o peixe é o símbolo da fé cristã. O símbolo da fé judaica era o templo. Quando tinha as festas, todo judeu tinha que fazer o quê? Ir para o templo. E lá no templo se fazia o quê? Orações. Então os judeus antigos, que, aspas, se renderam a Cristo, estavam querendo trazer o judaísmo para o cristianismo, estavam ensinando a igreja, falando assim: o lugar de orar é só aqui dentro, é só no templo, é só dentro da igreja, é só dentro das quatro paredes. E vem Paulo e quebra tudo. Não, vocês têm que orar em todo tempo e em todo lugar, seja aqui dentro, seja lá fora, seja aqui, seja na praça, seja aqui, seja em qualquer lugar. Todo crente deve adorar a Deus, amado. Aleluia, glória a Deus. Lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Ela falou: mas espera aí, os seus dizem que a gente tem que ir para Jerusalém, ao templo, adorar. Os meus já falam que é no monte. Jesus falou: a hora vem, agora é, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando, nem aqui nem lá, é em todo lugar, amado. Aleluia. Ele está procurando os intercessores. Ele está procurando em todo lugar. Porque a igreja estava acostumadinha a ficar só dentro do templo. Tanto que quando o Espírito Santo veio, o pessoal só estava quietinho orando. Falaram: vocês estão cheios, mas quer ficar aí dentro. Vou enviar perseguição para vocês saírem. Vocês vão pregar na rua, vão orar na rua, vão expulsar demônio na rua, vão curar enfermo na rua, vocês vão invadir asilo, hospitais, sem recuperação, vocês vão por todo lugar e pregar o meu evangelho, amado. Glória a Deus, aleluia. Todo lugar. Porque pregar dentro da igreja é mole. Orar dentro da igreja, aspas que é mole, amém? Tenha respeito com isso. É um pouco mais fácil. Mas vai para um ambiente hostil. Ora lá. Impõe as mãos lá. Faz o que Paulo fez. Tirou um demônio de uma jovem que dava lucro aos seus senhores. E como hoje, amados irmãos, há muitos senhores lucrando com a juventude. E a igreja de Cristo tem que se levantar para expulsar o demônio de inúmeros jovens hoje que estão se perdendo. E quando a igreja de Cristo começar a fazer isso, a perseguição se levantará. Os cárceres começarão a aparecer para nós. As leis começarão a se levantar contra a nossa pessoa. Quando a gente começar a se levantar dessa maneira. Fora me dito, eu não tive tempo de pesquisar. Marcelo e Elane estão aqui, não sei se é verdade. Um pregador aqui de Magé, ele falando que em Guapimirim estava proibido cultos ao ar livre. Em Guapimirim. Eu não sei se isso é verdade, amém, amados? Me falaram essa semana. Eu não tive tempo de pesquisar. Fizeram lá um edito municipal. Eu não sei se é verdade, amém? Tinha um pregador aqui de Magé que estava falando: agora a gente já está sendo cerceado. Uma cidade próxima de nós, no caso aqui, Magé. A cidade de Guapimirim proibiu o culto público. Eu falei: não pode, porque é uma Constituição maior que dá esse nosso direito. Mas, por exemplo, a irmã Terezinha está aqui. Uma irmã que veio da Itália. Vocês trouxeram aqui na igreja. O que ela falou para a gente, Terezinha? Que lá não podia orar assim, para poder orar, teria que pedir permissão. O Estado, ó. O Estado. Olha isso. Fala, amigo. Mas na semana passada houve um evento ali no Vale das Pedrinhas, no portal, Sim. que inauguraram uma Bíblia, uma estátua da Bíblia. Está lindo lá. Lá no Vale. E a prefeita veio e falou que abençoou a cidade e falou que toda vez que houverem eventos com relação à Bíblia, a palavra de Deus, que for, ela está apoiando tudo que for com relação a isso. Glória a Deus. Se for isso, glória a Inclusive, Deus. ela fez oração lá com os irmãos que estavam lá. Glória a Ela Deus. é cristã, pastor. É cristã. Sim, sim. Foi muito bonito. Acho que inaugurou também uma praça também, uma reforma de uma praça Reforma de uma praça. na Vila Olímpia, se eu não me engano. Na Vila Olímpia. Foi lá no Vale mesmo. É. É perto do posto de saúde ao lado, depois reformaram tudo lá e fizeram. Sim. Fala, Marcelo. Aí essa irmã que veio aqui, ela disse que lá na Itália funciona assim, tem que pedir a permissão, eles colocam num lugar afastado, você faz essa oração, culto ali, mas você não pode chegar na pessoa. Não pode chegar na pessoa. Só se a pessoa você chegar.
água seria para poder terminar. Olha isso. Pode abordar pessoas. Isso na Itália, agora, tá? Agora. Eles estão querendo assinar uma lei de assédio religioso. Porque você não pode mais pregar em trem. Isso que eu falo agora. No trem, no ônibus. Você pode pedir dinheiro, mas você pregar. É verdade. Você vai pra porta lá na central. Se ficar naquela praça lá perto da central falando de Deus, já aparece um guarda e te tira de lugar. Então, Paulo, alguém abra por gentileza em Mateus capítulo 5, versículo 23 em diante. E preste atenção no que eu vou dizer. Então, Paulo está quebrando esse paradigma da igreja de Cristo ficar simplesmente concentrada ao ambiente de reunião específico. Ele quer que a igreja saia. Por exemplo, olha só, Pedro e João estavam já cheios do Espírito Santo, mas Atos capítulo 3, eles estavam indo a oração, a hora da oração, a hora nona, no templo, ainda, e já com o Espírito Santo. Então Paulo está quebrando esse paradigma de que a gente deve se reunir, seja lá onde for, porque, por exemplo, a igreja do primeiro século não era templo, era casas. A igreja começou a ter templo na era medieval, se eu não me engano. Começou a ter. Oi? A partir de Constantino para cá, século ano 300, 3, 4 para cá. Então Paulo está quebrando isso daí. Quem abriu Mateus capítulo 5, nos ajude, por favor. Possa ler aí. Alto bem o som. Assim sendo, se fosse a tua fé mais alto para sair na gravação, porque pulmão. ao altar, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele mesmo diante voltar a tua fé, e primeiro vai reconciliar-se com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua fé. Entra em acordo. Só um momento. Oferta é um símbolo de quê também? Símbolo de oração. Vai. Fiz você se perder, varão. Poxa, te feri. Entre em acordo com desses adversários, enquanto estares com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue. Deixa eu pegar aqui, meu amado, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, rapidão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de teu irmão, que tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem. Será que os pastores falam isso daqui, amado? Vem e apresenta a tua oferta. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ame a todos. E só oferte, dizime, ore, se você tem a paz com todos. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos seguir aqui, lá na Epístola de Paulo. Volte para lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. Do mesmo modo, ou seja, da mesma forma que eu disse para os homens, do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de fé, profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio,
Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então aqui está um dos textos mais difíceis e polêmicos. A primeira instrução que ele dá aqui é sobre a vestimenta feminina. E não só a vestimenta feminina, mas também a masculina, porque ele fala, do mesmo modo, o outro tradução fala, semelhantemente. Então ele está falando, da mesma forma que eu falei para homem, estou falando para mulher. Então ele fala aqui, na outra versão diz assim, eu recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia, discrição, não com trança, nem com ouro ou pérola, nem com roupas muito caras, mas se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Como é que a gente entende primeiramente essa parte aqui? Ele está pregando para a igreja da onde? De Éfeso. A cultura religiosa de Éfeso era uma cultura matriarcal ou patriarcal? Matriarcal. Qual era a matriarca de Éfeso? Diana. Tem um vídeo no canal, entra lá, você vai aprender. Está lá, estou fazendo mexendo. Era Diana dos Efésios. Os cultos a Diana era regado a orgia, sexo explícito, sedução. As mulheres andavam com os seios de fora, ok? Com roupas finas, cabelos bem ataviados, bem feitos, preparados, até ouro nos próprios cabelos, joias, para seduzir, sim ou não? Para atrair aqueles que prestavam culto a Diana. Os homens adoravam prestar culto também a Diana. Os homens adoravam. Na acepção da palavra, né? Adoravam prestar culto a Diana. E o culto a Diana ainda acontece até hoje, tá? O culto a Diana acontece até hoje. Prostituição, tá aí. Pastor, eu nunca fui no prostíbulo, não. Tá aí o pai. Tá aí o TikTok. Pastor, isso não é prostituição, não. Elas estão ganhando dinheiro, sim ou não, com o corpo? O que ganha dinheiro com o corpo é o quê? Tá lá, um bando de crente, com o pai, o TikTok passando e vendo as danadas, dançando. As sacerdotisas de Diana. Prestando culto a Diana hoje. Aí essas mulheres ouviram Paulo pregar, se converteram. Elas estão indo para a reunião de oração. Como é que elas estão indo? Com a roupa, ó, chegando toda danada na igreja. Toda faceira, meu diabo. Toda faceira, toda decotada, toda apertada, toda atraente, toda maquiada, toda manipulada ou toda trabalhada na beleza. Trabalhada na beleza, sim. Do cão. Então ela está lá. Aí está lá o jovem pastor Timóteo, tadinho. Aí está pregando no altar. Como extra, preguei aqui. Está pregando no altar. Aí está lá na frente dele uma ex-prostituta. Toda bem paramentada, cabelo muito bem feito, muito bem maquiada, apresentável. E ele, Paulo, o que foi, jovem Timóteo? Como é que eu vou te falar, meu mentor? Está acontecendo algumas coisas estranhas na igreja. Como assim? As irmãs que se arrependeram, receberam a Cristo, o que foi, Timóteo? Elas estão vindo com a roupa, talvez seja a única que elas têm, mas elas estão vindo com a roupa que está tirando a concentração dos irmãos e minha, Paulo. O que a gente faz? Calma aí que eu vou escrever para você o que você vai falar para essa igreja. Ele escreve isso daqui. E isso ainda não mudou nas igrejas, amado, infelizmente. Tem muita gente que se converteu, mas acha que a igreja é desfile de moda. Tem muita gente que se converteu, mas quer fazer da igreja um ambiente de sedução de homem que não é seu. E isso digo de homem e de mulher. Digo de homem e de mulher. Que se veste não para adorar a Deus, mas para seduzir pessoas. De homens e mulheres que compram roupa não para se vestir com pudor, com temor,
temor, com reverência, com decência, para representar, para ser uma representação do seu Deus, do seu Senhor. Porque Pedro disse: de quem alguém é vencido, do tal se torna servo. E hoje as pessoas são escravas da beleza, escravas da aparência, escravas disso. E Paulo está nos ensinando a nos vestir com pudor, amado, com decência, com modéstia, com discrição. Ele fala aqui até de roupas muito caras, porque tinha roupa que era cara demais. E não tem hoje sim roupa cara assim ou não? Por exemplo, nosso governador que está preso lá em Bangu, está lá naquele hotel lá. Ele tinha um terno italiano de quase 400 mil reais. Amado. Tem noção do que é isso? Um terno, calça e paletó, só. Qual deles? Tem um montão também que foi preso, né? Tem que até falar, né? Tem um montão que foi preso, acho que a gente tem uns 4 ou 5 governadores presos. Não, não é esse não, não é o menininho não. Não é o menininho não, é o outro aí, é esse aí. Um terno de quase 400 mil reais. Aí Paulo está falando, para que isso? Para que um templo lá em São Paulo, dito Templo de Salomão, de milhões de reais? Para que isso? Cadê a modéstia disso? Ostentação. Fala, meu irmão. Sabe como é que esse templo é de São Paulo? Sabe como é que é feito em relação ao dízimo de oferta? Como é que sai? Sei. Carro forte por baixo do... Carro forte subterrâneo. Carro forte subterrâneo para tirar as ofertas do templo de Salomão. Quando não muito, também alguns saem de helicóptero. Já tem, né? O negócio lá. Tem o helipor. Então, amados, Paulo está ensinando as mulheres efesianas. Ele está falando, olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eu me convertia, mano. Tudo aquilo que o Espírito Santo me direcionava e me mostrava, que eu via que era mundano, eu fui tirando, fui removendo. E até hoje a gente tem que ir removendo coisas mundanas que vão nos perseguindo, mano. Até hoje, mano. Um palavreado, um objeto, um costume, um hábito. Eu tinha muito hábito de cordão e pulseira. Eu gostava muito de cordão de prata, essas coisas, pulseira de prata. Oi? Brincão. Eu tinha esses hábitos, eu fui tirando. E as mulheres efesianas, elas tinham esse costume, esse hábito de chegarem todas seduzidas, todas atraentes, aquela coisa toda. E Paulo está falando, não é assim. Não pode ser assim. 1 João 2,15 diante diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a igreja de Cristo, ela tem que amadurecer e entender como se portar na sociedade, como se apresentar. Porque, amado, diz o ditado, né? A primeira impressão é que fica. Se alguém nos olhar assim, dependendo da forma que a gente estiver vestido, acho que não é crente não. Você viu? Gente, você bate o olho e fala assim, é crente, hein? Mas pastor, a gente pode se enganar por causa da roupa. Sim, podemos se enganar por causa da aparência. Mas lembra que Paulo lá em cima ele já está tratando do caráter? Agora ele está tratando do exterior. Porque o interior reflete o exterior, amado. É isso que Paulo está tratando. Então a beleza da mulher não deve estar, ou do homem, só no que está fora, mas no que está dentro, parte de dentro. 1 Pedro, se eu não me engano, fala sobre isso, que as mulheres, elas não devem se ataviar demais, cuidar muito do cabelo, ou seja, se preocupar demais com a aparência se não tem essência. 1 Pedro 3,3 em diante. Ou seja, ele está falando, não adianta cuidar demais da aparência se não tem essência. Amada, a mulher pode ser a mais bonita do mundo, se ela for um demônio, eu saio fora.
Foi Salomão que disse, é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa. É melhor morar numa casa que tem goteira do que ficar debaixo do mesmo teto, bonito, belo, com a mulher ruim. É melhor, eu saio fora. Tá doido? Quero não. Até porque já tenho. Ô glória. A minha com máscara de ferro me olhando. Linda. Então, amados, Paulo está abordando esse assunto. Como se vestir, como se apresentar, como se posturar. Por exemplo, o jovem hoje diga aqui, vou te dar moral, varão, meu obreiro. Está aqui. O jovem hoje se veste como Edgar está vestido? Eu lembro, pastor, de uma pregação com o rapaz de um escurinho que era acho que ele era angolano, sei lá. Uma pregação ele falando, aí tinha uns jovens assim, tudo de terno. Sentado aqui, ele começou a pregação, aí daqui a pouco ele falou, quem é quem nem é o tutor que ele disse não? Mentor? É, tipo mentor, tipo, quem é o pastor? Quem é o pastor desses jovens aqui? Aí ele fez os garotos levantar e mostrou para ele, tá vendo aqui, ó? Servo do Senhor é assim que tem que se vestir. Ele foi falando, o garoto alinhado direitinho, tudo porque ele estava na casa do Senhor. Estava na casa do Senhor, vestido decentemente. Verdade. Aí você vê a mulher hoje. Um exemplo. Lá embaixo, né, pastor? Sim. Mas o lasco está aqui. O lasco. Nada. Aí bota o vestido arrastando lá no chão, mas o lascado pega na virilha, aí não tirando. O pastor Jorge, certa vez, ele falou assim, eu estou pregando, eu ia pregar, aí foi um congresso, né? O irmão pregou, o outro pregou, e falou assim, será que ninguém vai falar? Ninguém vai falar, é. Ele está sentado no altar, né? Eu vi também. Doutrina, né? Nas cadeiras lá do... Aí tá lá, Efesiana, cascavelando, igual o surucucu do pescoço grosso. Tá lá. Quando ele entrou, pegou a mão no microfone, irmã, fecha a perna que eu tô vendo tua calcinha. Misericórdia. Fecha a perna que eu tô vendo tua calcinha. Se ninguém fala, eu falo, fecha a perna que eu tô vendo tua calcinha. Se ele tá vendo, amado, essa mulher tá vestida decentemente? Tá entendendo? Aí os homens também, a moda do sertanejo. Vem com a calça travada, o negócio separando os bagos. Parece até café a vaca, né? Oi? Café a vaca. Parece até um café apertadão. E isso está dentro da igreja, gente. Está dentro da igreja. Sobe no altar e prega dessa maneira. Sobe no altar e prega dessa maneira. Mano. Essas pessoas querem fazer o que dentro da igreja? O que elas querem dentro da igreja dessa maneira? Trazer escândalo. É a única coisa. Escandalizar. Aí o ímpio entra e fala assim, ué, onde que eu estou? Estou na balada ou estou no culto? Porque eu entro aqui, tem luz piscando. Eu entro aqui, tem fumaça. Eu entro aqui, está tudo preto. Só está faltando gelo. Cadê o gelo? Falando bebida, aqui não falta muito não para ter. Só para ver. Eu estou vendo aqui, as sacerdotisas de Anitta, está tudo aqui. Ué. O espírito de Jezabel. Você entendeu? Espírito de Jezabel, mano. Lembra quando Jeú foi lá para matar ela? O que ela fez? Eu preguei aqui no retiro de casais. Se emperequetou, penteou o cabelo, fez a maquiagem nos olhos e falou, vou seduzir. Aquele lá estava cheio de Deus, mano. Caiu, morreu. Mas ela tentou seduzir ele na janela. O que eu falei do TikTok? Hoje é uma janela. O celular é como se fosse o quê? Uma janela. A janela espiritual da sedução. Está levando muitos homens. Canteiro dos olhos. Meu Deus do céu. Então, o que eu estou falando, que muitas pessoas estão caindo no Instagram, fica lá, pesquisa, e olha, aí cai no pecado. Mano. O candeeiro dos olhos se apagou, pastor. Se apagou. Os olhos não estão em Cristo. Preguei domingo agora. Os olhos não estão em Senhor. Preguei domingo passado. Não é, amados irmãos, o pecado que é forte, é nosso amor por Jesus que é fraco. Que palavra tremenda que Deus me deu. Isso a semana toda. Que palavra tremenda que Deus falou no coração disso. Então, meus irmãos, Paulo está tratando disso. Por quê? Em especial também. Essa cultura que é matriarcal, porque nenhuma nem outra é boa, nem a patriarcal, nem a matriarcal. A cultura que é boa é a cultura de Cristo. Glória a Deus. Cultura de Cristo.
Cristo é nosso Senhor. Jesus falou: a ninguém chamar de vosso Papa, ninguém chamar de Pai, a não ser o Senhor é o nosso Pai. É Ele. Então essa cultura matriarcal efesiana, ela estava entrando dentro da igreja, querendo trazer isso para dentro da igreja. Porque era uma cultura matriarcal em que as mulheres ministravam o culto, organizavam a ordem de culto. E aqui que a gente vai entrar nesse pormenor aqui um pouco polêmico. Versículo 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Silêncio. Esse texto aqui, ele fala do ministério feminino. Fala sobre ordenação ou não ordenação a mulheres ao ofício pastoral. Eu aqui já vou dar minha posição e a posição do ministério, porque eu conversei com meus pastores. Conversei com o pastor Elcio, conversei com o pastor Wellington Barbosa, para entrarmos num consenso, saber deles, antes de eu lecionar essa aula. Eu, tanto quanto eles, nós não acreditamos na ordenação pastoral feminina. Eu não creio. Eu não creio, nem nossos pastores, tal qual nosso ministério, crê na ordenação pastoral de uma mulher. Ok? Pastor, há subsídios bíblicos para isso? Há. Mas uma coisa que a gente deve entender, que na história, esquece Bíblia, na história humana, não há nenhum registro até 1850 de uma pastora mulher. Em 1848, quando teve a primeira reunião feminina, pós-guerra, a primeira reunião feminina, para tratar do direito ao voto, do direito ao trabalho igualitário, ou seja, dos direitos femininos, que alguns eu acho que são legítimos, outros não. Porque, por exemplo, olha só, não. As mulheres querem ter direito trabalhista igual ao homem. Bem, vamos lá. Há um homem da profissão de pedreiro, sim ou não? Construtor de casa. Há mulheres que estão aprendendo a profissão, sim ou não? Sim. Tem. É até difícil pronunciar. Pedreira. Pedreira para mim é de pedra. Oi? Então, olha só. Quando um homem é um pedreiro, o serviço é leve ou pesado? Quando uma mulher é pedreira em uma empresa, ela não pode jamais e nem consegue carregar um saco de cimento. Só se ela fizer também. Só se ela quê? Só se ela tiver massa muscular, né? Como a gente vê. Só se for uma sanção feminina. Isso aí, né? Mas humanamente ali a estrutura feminina, não. Você vai afetar a parte interna da mulher, útero, ovário, tudo, né? Até o próprio homem, se pegar peso em excesso, o prejudica. Justamente. A gente tem que respeitar o nosso limite, mas ela quer receber o mesmo salário. Justamente. Quer ter os mesmos direitos. Sem oferecer o mesmo que o homem vai oferecer. Então, assim, há alguns direitos que são legítimos, como eu disse, e eu apoio, só que a mulher, ela foi, talvez seja essa palavra, confeccionada, mas de maneira diferente. A mulher é delicada, é dócil, é meiga, é polida, tem a pele mimosa. Olha isso, gente. Vocês têm a pele mimosa, é diferente. A mulher, mas irmão, vira massa, cimento, pedra, concreto. Minha mulher é meio bruta, ela pega num negócio meio assim de vez em quando. Como é que essa mulher vai ficar, mano? Toda ferida, machucada, cheia de calo, grossa, rígida, o sol turiscando essa pele. Ela não tem essa resistência toda. E nem foi feita para isso. Né, Levi? Você está rindo? Levi, imagina uma mulher trabalhando onde você trabalhou, Levi. Fica musculoso, né? Aguenta, Levi. Difícil, né? Você entendeu? E após essa reunião, em 1848, em 1850 aparece a primeira mulher feminina, a primeira pastora feminina. 2 anos após essa reunião, a mulher se colocou no direito e disse: eu também quero ser pastora.
E a partir daí, você tem um exemplo de uma ode, um pastorado feminino absurdo, né? Cabe nem falar. Então, nós não cremos. Ah, pastor, mas tem lá na Bíblia, lá, Débora, primeiro que Débora não era pastora. Débora era juíza e ela era uma profetisa, diz a Bíblia. Ah, mas tem lá Raquel? Rebeca ou Raquel? Que era pastora, mas eu falo, mas era de animal. Era de animal santa. Aí só quer pegar exemplos. Oi? Era Zípora? Zípora, a esposa de Moisés, né? Também. Só quer pegar. Pega do Novo Testamento que eu quero ver. Jesus, quando chamou os apóstolos, por que não chamou mulher? Paulo, quando foi instruir e ordenar os presbíteros, por que ele não colocou mulheres, gente? Ele não cita em Timóteo, não cita em Tito, não cita nada. Primeiro século, segundo século, terceiro século, não existia. Quarto século, não. Quinto também não. Só em 1850 que foi aparecer. Que o nome dela é até Luísa Maria. Luísa Maria, se for traduzir assim, né? É uma inglesa, se eu não me engano. Então, amados irmãos, o primeiro ponto que eu abordo é esse. Mas, pastor, tudo bem. Tudo bem. A mulher ela não pode ser pastora. Ok? Tudo bem. Mas Paulo falou que a mulher, ela deve aprender em silêncio e com toda reverência. Paulo estava falando que a mulher não podia falar? Não podia orar? Ou talvez nem pregar? Era isso que ele estava querendo dizer? Porque as mulheres efesianas, elas tinham o costume de ministrar o culto pagão. Então, quando o pastor estava pregando, ela se levantava e causava quizumba. Ei, mas peraí, não é assim, não é? E estava atrapalhando a ordem de culto. Aí Paulo falou, olha só, a mulher deve aprender. O silêncio que ele fala ali não é silêncio de ficar quieto. É silêncio de ter a ordem de culto preservada e a autoridade pastoral respeitada. Era isso que ele estava querendo dizer. Professor, Diga. na King James, se não me engano, diz que a mulher não lhe convém falar quando não é o momento de falar. Quando não é o momento de falar. Ou seja, ele não está tolindo dela falar. É porque a mulher estava falando demais. Traduzindo. Fala. Lembrando da parte do filho de Arão, do sacerdote, descendente. Fora isso. Os sacerdotes, os profetas, os juízes, com exceção de Débora, né? Com exceção. E outra, só um momento, Maria. E outra, Débora foi levantada porque Baraque era frouxo. Isso. Débora foi levantada porque Baraque era frouxo. Não tinha cinto na calça. Ela ainda chama ele, não. Ela ainda chama ele. Eu vou até para a guerra, mas você vai comigo? Uma senhora, mano. Débora é uma senhora. Eu vou para a guerra, mas você vai comigo, Débora? Eu vou, mas tá frouxo. Agora o Senhor dará. Olha só, deixa eu ver se eu acho. Tipo assim, ela fala assim para ele: o Senhor te dará honra indo a mulher contigo a guerra, a batalha? Ela fala isso para ele. Deixa eu achar aqui, isso aqui. Juízes capítulo 4, versículo 4. Débora, mulher profetiza, mulher de Elipote, julgava a Israel naquele tempo. Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, olha só, a fala dele aqui é moderada, é baixa. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Frouxo. E disse ela: certamente, a imponência dessa mulher, uma mulher potente. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor deverá cinzerar. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque foi frouxo, por isso que Deus levantou essa mulher. Então aqui já é a minha indignação. Por que Deus levanta uma mulher na função pastoral? Porque tem um bando de homem frouxo na congregação. Porque tem um bando de homem que não é homem, que não se apresenta ante a presença de Deus, que não lança a mão no arado.
que corre do ministério, do chamado, do ofício, tem medo. Aí Deus levanta mulheres, vai levantar. É isso que ele vai fazer. Mas, pastor, diga-me. Eu aprendi sobre esse negócio de pastora. A pessoa não tem que ter um nome nem exercer a função. Mas Jesus não falou de todo o povo, pregar é toda criatura. Sim. Ele não falou só para o falou para todas as pessoas. Mas hoje o que está acontecendo? As mulheres, eu conheço uma igreja que a mulher, o marido foi levantado a pastor, por ela ser esposa daquele homem, automaticamente ela é considerada uma pastora. Sim. Entendeu? Eu também, novo convertido, naquele retiro, lembro como se fosse hoje, eu falei para o nosso pastor lá naquela época, na piscina, chegou a esposa dele, eu me portei a ele, falei com ele, pastor, chegou a ela, falei, pastora, falou de tal, ele falou na frente dela, ela não é pastora, ela não é pastora, ela é minha esposa, Ricardo. Ué, mas, eu falei, não é porque ela é minha mulher e eu sou pastor que ela é minha esposa, ela me auxilia. Ele falou isso para mim. Mas hoje não é assim, porque o que Paulo está tolindo aqui, amado, em toda a escritura, todo o cânon, do início ao fim, está tolindo é o ofício, é a função. A mulher pode pregar? Opa, pode pregar. A mulher pode evangelizar? Opa, pode evangelizar. A mulher pode ministrar um culto? Opa, pode ministrar. A mulher pode orar? Opa, pode orar, claro. E deve fazer isso. Tanto tem um texto aqui, vou deixar a referência, o texto é grande. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5 até o 16. Mas o que Paulo ele está nos ensinando aqui, amado? Que a mulher, ela pode pregar, ela pode evangelizar, ela pode orar, desde que ela esteja debaixo da autoridade pastoral daquela congregação. Amém? Então, pode ser chamada de evangelista, no caso. Pode ser evangelista. As filhas de Filipe eram profetisas. Está entendendo? Um versículo só que fala sobre diaconisa. Que é Romanos. Acho que é Romanos. Entendeu? Agora, uma coisa que eu aprendi. Dentro do texto, sim. Uma coisa que eu aprendi no seminário teológico. Para se fundamentar uma doutrina, é necessário, no mínimo, 3 textos para se fundamentar uma doutrina na igreja. Oi? Diaconisa só tem um texto. Então, para a diaconisa, que é até Romanos, ele fala ali uma série de mulheres ali. Inúmeras mulheres. Vamos ler? A gente pode seguir, amado? Amém. Falta 3 minutos para acabar. Vamos seguir até o final? Amém. Vamos. Romanos 16, 1. Alguém leia para mim, por gentileza, até o versículo 4. Aí depois você pula para o 7 e 12 e 13. Quem vai ler, por gentileza? Romanos 16, 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã. Febe aqui é mulher, tá? Vai. Nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Serve. Essa palavra no grego aqui é a palavra para serviço. Diaconisa. Diáconos. Diáconos. É a palavra certa. Então ali ela era uma mulher numa função de serviço. Diaconal. Vai. A qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Ou seja, talvez se Febe chegasse lá, a igreja não ia receber, por causa da autoridade de Paulo, entendeu? Ela está indo debaixo de uma autoridade. Amém. Aí a igreja vai receber, continua. Qualquer coisa que de vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila. Opa, saudai quem primeiro? Priscila. E Áquila é o que de Priscila? Marido. Geralmente na cultura judaica sempre vem o nome do homem primeiro e depois da mulher. Ela veio primeiro. Subentende, escrituristicamente falando, que pelo fato de Paulo colocar Priscila na frente, Priscila era aquele tipo de mulher que era proeminente, fluente, sabia falar, tinha uma postura, uma posição, por isso que ele colocou ela na frente. Vai. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça,
o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Pular não, né? Vai no 6, 7, depois pula para o 12 e 13. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnia, outra mulher, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Se distinguiram entre qual? Os apóstolos. Olha a referência que Paulo dá para um homem e para uma mulher. Se distinguiram. Eles estão falando que tanto ela quanto ele chegaram ao nível apostólico. Vai. De serviço ao Senhor. De missionários. Vamos colocar assim. De missionários. Os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaques, meu amado. Em qual versículo? Agora vamos. Vai no 12, vai no 12 e 13. Saudai a Trifena e a Trifosa. Olha o nome bonito para botar em mulher, olha. Que delícia, hein? Nome bonito para botar em menino, hein? Como é que é o nome? Lê de novo aí, irmão. Saudai a Trifena. Melhor falar língua estranha, vou nem falar isso aqui. Trifosa, ó. Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Olha. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Sícrito, e Flegonte, e a Hermas, a Pátrobas, e a Hermas e os irmãos que estão com eles. Amém. Então você vê, Paulo lista ali uma enormidade de mulheres que serviam a Deus com integridade, com empenho, com devoção, com piedade, e em tudo, como a Juliana falou, prega, evangeliza, ensina, discipula. Por exemplo, lá em Tito, que nós aprendemos, ele fala que a mulher mais velha faz o que com a mais nova? Ensina. Como amar os seus maridos, os seus filhos e ser bons também. Está entendendo? Então, a mulher pode pregar? Pode. Pode ensinar? Pode. Pode evangelizar? Pode. Pode ministrar? Pode. Pode abrir o culto? A Juliana mesmo falou uma vez para mim: pastor, a mulher pode abrir culto aqui não? Falei, pode, Sandra. Ah, tá. Pode. Pode. Está entendendo? Aqui, por exemplo, vamos lá, 1 Timóteo 3. A gente está estudando o capítulo 2. Na próxima oportunidade, capítulo 3. Mas a Bíblia não tem capítulo e nem versículo. Então, no capítulo 3, ele está continuando o que se terminou no capítulo 2. Aí ele vai falar, quanto aos diáconos, depois ele vai falar da ordenação, de tudo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro, devem permanecer no ministério da fé, com a consciência pura, devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada, os que se desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher, outra tradução, de uma só esposa, e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Note que ele diz aqui, as mulheres da mesma maneira devem ser respeitadas. Ou seja, ele quase que insere a mulher, ou insere a mulher na mesma posição de diaconal, se ela tivesse esses requisitos. Então a mulher, ela pode. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto também polêmico, do véu. Mas Paulo fala que o véu da mulher é o cabelo. Por quê? As mulheres que não tinham o véu na época, era uma mulher que não tinha autoridade de ninguém, estava embaixo da autoridade de ninguém. Que ali eram, principalmente, as prostitutas que andavam sem. E as mulheres entravam assim na igreja. Paulo falou, olha só, põe o véu por causa da autoridade. Põe o véu para que vocês entendam que o Senhor está governando a sua vida. Está entendendo? Até porque, olha só, abra lá junto comigo, vamos ler esse texto. Esse texto aqui é interessante. 1 Coríntios 13.
1 Coríntios capítulo 11, 3. A gente já está acabando agora. 1 Coríntios 11, 3. Entretanto, desejo que entendais que Cristo, olha só como é que ele está fazendo um padrão de hierarquia. Padrão de hierarquia. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem cabeça da esposa, e Deus cabeça de Cristo. Padrão de hierarquia. E todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora, olha só, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória de quem? O homem. Versículo 8. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher da onde? O homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, que é um outro texto muito difícil, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Por causa dos anjos aqui, alguns hermeneutas entendem como se fosse o anjo da igreja, que ela tem ali um sinal de autoridade, ou seja, se ela ora ou profetiza, ela está debaixo da autoridade pastoral daquela congregação, o anjo da igreja. Então Paulo cita aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, essa hierarquia para entender que na igreja tem que ter ordem e decência. E que é uma liderança estabelecida e ela deve ser respeitada. Porque, por exemplo, ele disse aqui, ó. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem cabeça da esposa e Deus cabeça de Cristo. Ou seja, um deve bater continência para o outro. Respeitar o outro. Em frente à minha casa tem um ponto de pregação. Sim. Nominaram uma senhora lá como pastora, né? Aí ela voltou para a antiga congregação dela, se chama Obra de Restauração, muito antiga. E no dia que reinaugurou, o pastor da igreja falou assim, irmã Conceição, nossa igreja não reconhece mulher como pastora, mas eu sei como a senhora é uma mulher digna e aqui vamos consagrar a senhora como uma missionária. Só que automaticamente teve um ritual, para mim era um ritual, de outras duas senhoras no véu. Ele leu esse texto do véu e foi lá e colocou o véu naquelas duas senhoras como se, você é digna desde o momento que você está com o véu na cabeça. E aquela igreja assim... Só se tivesse com o véu. Só com véu. As senhoras lá, todo mundo usa véu. Não pode estar sem véu. Mas aí tem um texto, em continuação, verso 16. Contudo, isso não é costume da nossa igreja. Da nossa igreja. Não, mas quando eu fui, ele estava falando lá, pregando, eu fui lendo, eu falei, gente, mas ele não terminou de ler o restante, ele só leu aquela parte do véu. Só que o véu simbolizava o quê? Que a mulher com o véu era uma mulher honrada. Sem véu, ela não tinha, como ele falou, não estava debaixo da autoridade de ninguém, era tipo uma prostituta, uma mulher qualquer, e com o véu todo mundo daquela cidade que ele estava pregando, saberia que aquela mulher era uma mulher digna, uma mulher que tinha um esposo, uma mulher que tinha uma pessoa que tinha uma submissão sobre ela. E eles não falam isso. Porque o que o apóstolo Paulo estava fazendo era trazer algo da cultura local para trazer uma alusão de entendimento para a igreja. Mas isso não se aplica à congregação. Está entendendo? 1 Coríntios 14, 33 e diante. Só virar um pouquinho a página. Oriento a ler a guisa de entendimento. 1 Coríntios capítulo 11 todo. 12, 13 e 14 todo. Mas o nosso tempo não permite. 1 Coríntios 14, 33 e diante. Porque Deus não é Deus de desordem, outra tradução fala de confusão, mas sim de paz, em todas as assembleias dos santos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se a atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino,
questione seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante a reunião da igreja, essa versão aqui. Porventura a palavra de Deus, olha, Paulo aqui foi duro, hein? Aqui ele estava com a madeira na mão. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós único povo para quem a palavra foi entregue? Então aqui nós vemos que não é que a mulher não podia falar, era que estava causando desordem. Tanto que aqui em Coríntios 14 é o quê? É a ordem de culto. Um fala a língua aqui, o outro aqui, ninguém interpretava nada, aquela coisa toda, uma confusão, está entendendo? Oi? A bagunça. Pastor, fala. Aí o senhor estava falando que semelhantemente também para os homens, né? Sim. Porque o que às vezes a gente repara hoje é que a igreja não tem a compreensão, a igreja, né, no modo geral, não tem a compreensão que quando a pessoa está indo no culto, pregando a palavra de Deus, quer seja o pastor, quer seja o diácono, quer seja o obreiro, é o Senhor que está falando através da palavra. Então você vê que a mesma reverência que ele tem que ter para o Senhor, quer seja no culto na igreja, no culto no lar, no culto no centro de recuperação, onde for, tem que haver uma ordem de decência. Sim. Mas sempre está acontecendo um falatório, um vai para lá, um vai para cá, e acaba desconcentrando, e acaba a pessoa que é de fora, como acontece às vezes no culto no lar, ela nota, ela observa. Sim. E muitos estão querendo até observar para poder criticar, né? Então, por exemplo, hoje é um culto de escola bíblica, né? Já é a escola bíblica, é permitido a gente falar, é permitido. Mas até um detalhe para eu não perder o gancho também. Acho que eu não falei aqui no decorrer do ensino. O ato de ensino congregacional era comum na igreja de Cristo. Sim. Era comum, faz parte do caráter de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 2. E abrindo a boca de Jesus, os ensinava. E os seus discípulos têm que ensinar. Concluiu. E aí a própria palavra fala que quando o Espírito fala, a igreja se cala. Então o que acontece no culto não é da escola bíblica? Tanto o homem quanto a mulher tem que estar com a atenção voltada na palavra. Sim. Enquanto a igreja não perceber isso, vai perder escândalo, desordem, bagunça. Por exemplo, eu já falei aqui desse ministério que tinha lá próximo à minha casa também. Uma mulher que revelava CPF, identidade, o rim, o fígado, aquela coisa toda. Né? A igreja era dela, a igreja fundada por ela. Eu sempre me pauto na palavra, foi Gamaliel que falou, quem que falou? Falou, se essa obra for de Deus, vai permanecer. Se não for, é Gamaliel que falou. Se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. Se não for, vai acabar. Deixa quieto, porque se vocês mexerem, vocês vão estar tentando contra Deus. E todo mundo corria para aquela igreja. Eu vou lá, que essa mulher vai adivinhar, ela vai adivinhar uma coisa minha. Aí que ela revela, sei lá, uma coisa, aquela coisa toda, que ia para lá. A mulher orar, revelar, aquela coisa toda. Irmão, foi ela falecer, o ministério acabar. Ia traficante, bandido, ora meu fuzil, ela orava o fuzil. Ora minha pistola, ela orava minha pistola. Ora por mim para deixar fechar meu corpo. Ela orava e fechava o corpo. Era assim. Os crentes saindo das suas igrejas, indo lá porque a mulher estava revelando, mostrando, sem casar com fulano, com Bertano, com ciclano, aquela coisa toda. Estão entendendo? Foi ela morrer, a igreja acabar. Um montão de vida também ir embora, morrendo espiritualmente com ela. Está entendendo? Então é isso que acontece. Agora, torna a repetir, a mulher pode pregar? Pode pregar. Desde que ela esteja debaixo de autoridade. E eu vou citar aqui mais algumas referências para a gente partir para o final. Atos 18, 24. Atos 18, 24 em diante. Diz: enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e acumulava grande experiência na escritura, e foram instruídos 25 no caminho do Senhor, com notável fervor, e pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. E ainda que não tivesse apenas conhecimento do batismo de João, Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para uma visita à casa deles. E lhe explicaram com o acerto e clareza o caminho de Deus. Quem que convidou primeiro? Priscila. E ambos, Priscila e Áquila, ensinaram Apolo o caminho de Deus.
Apolo já era um erudito, um eloquente, alguém que pregava com fervor, com paixão. Mas ele só conhecia ali o batismo de João, os ensinos de Cristo. Aí Priscila e Áquila, instruído por Paulo, falou: senta aqui, meu amigo, que a gente vai descortinar para você coisas mais maravilhosas. E foi ensinando ele. Ou seja, Priscila era uma mulher que tinha facilidade para ensinar. Né, Priscila? Né, Priscila? Priscila ali também, montada. Priscila aqui também. Diga-me. Só para concluir então, de resumo. Então, com base no que o senhor falou, a mulher não pode ser diaconisa. Não existe diaconisa, porque não tem texto para basear isso. Para fundamentar. Servir como qualquer um outro pode servir. Pode servir. Só não existe diaconisa, só diácono e pastor. Isso. Amém. Isso. Atos 21, versículo 8. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, e ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Aqui também tem um negócio tremendo também, eles profetizavam aqui. Por quê? O cânon não estava fechado. O cânon não estava fechado. Se entende que essas mulheres filhas de Filipe, essas 4 mulheres virgens, elas tinham a inspiração, e com certeza, canônica do Espírito Santo. Só não entrou no cânon, por permissão de Deus. Mas elas profetizavam debaixo do Espírito Santo. E aqui eu já estou chegando no final. Tito 2, 3, 4. É um texto que eu citei, mas não li. Mas leio aqui rapidamente. As mulheres idosas semelhantemente sejam sérias de não viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então aqui eu termino o texto aqui que o apóstolo ensina. Versículo 11 ao 15, que diz assim, uma irmã até já me perguntou isso aqui certa vez. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz a filhos, desde que permaneça na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Uma irmã me perguntou certa feita, porque outra tradução fala assim, salvar-se-á dando à luz a filho. E o original grego ali é isso. Está falando da palavra salvação, soteriologia, soteria. Uma irmã perguntou aqui, tem um tempo já, falou assim, pastor, então quer dizer que a mulher nesse texto aqui, ela só vai ser salva se ela der à luz a filho? Não, não é isso. Porque nós sabemos que a esterilidade é um fruto do pecado. No passado, no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento, tem a esterilidade. Por que Paulo fala isso daqui? Porque as mulheres efesianas, lembra que eu ensinei isso aqui também? Está no canal, vai lá. Por causa do culto a Diana, muitas mulheres engravidavam. E tinha muita orfandade. E essas mulheres abandonavam o sacerdócio de ser mãe. E Paulo está falando não que ela vai ser salva pelo fato de gerar filho. Ela vai ser salva, portanto que o final do texto é aqui. Eu vou ler essa tradução aqui que é melhor. Não sei por que eu botei ela aqui, Jesus. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então ela vai ser salva se ela permanecer na fé em Jesus. Porque falsos mestres estavam tirando essas mulheres da fé. E qual é o sentido da fé? Salvação, e ela manifesta isso no cuidado do seu lar, na sua postura de esposa, de mãe. Fala. É isso que eu entendi. Porque a palavra fala assim, a mulher ela foi construída para ser a adjutora do seu esposo no lar. Enquanto o marido dá o sustento ali, que é a obrigação dele, a mulher ela tem que manter o lar sadio, santo, ensinando seus filhos também em sujeição. Né? Porque se a mulher não tiver esse compromisso, ela vai ser uma paroleira. Ela vai para casa de outra, ela vai bater aqui, vai bater ali. É isso que ele vai tratar lá na frente. Aí ela se perde e leva a outra perdição. Justamente.
Por isso que ele fala, ela tem que permanecer na fé. O que é permanecer na fé? É no ensino que o apóstolo está dando, que Cristo está dando. Aí a fundamentação que ele dá é bíblica, é teológica, ele aponta lá para o Gênesis. Que Eva não foi dessa maneira. Eva foi uma paroleira, linguaruda, ouviu a serpente e manipulou o marido. E o marido caiu. Está entendendo? Então o que aconteceu? Inversão de funções. Inversão de funções. Certa feita, orientando um homem, eu falei assim para ele, eu falei, meu amigo, só falta a saia para você. Que isso, mano? Só falta a saia para você, meu amigo. Porque você não está sendo homem na sua casa, você está sendo uma mulher. E esse caminho aí vai dar lenha lá no final, lá na frente, que está invertendo tudo. Você está invertendo. Você deve ajudar? Sim, deve ajudar. Mas você está fazendo tudo e ela nada. Aí acabou, meu amigo. Aí sua dona está batendo perna, está na casa de fulano, de ciclano, chega em casa, não tem uma louça lavada, não tem a comida pronta, não tem nada, você faz tudo. Se ele trabalha, mano, e ela está no lar, está em casa, ela faz as funções, mas ela vai fazer tudo? Não. Até porque, quando Eva vem, o Éden já estava lá, Adão já se virava, meu amigo. Traduzindo, Adão já lavava louça, já lavava sua roupa. Ela só chegou para contribuir, ajudar no funcionamento do Éden. E trazer ela felicidade, porque ele para vendo completar. tudo ali, ele era só... Para completar. Traduzir um negócio, para te dar moral, eu sem você eu sou infeliz. Pega essa aí, ó. Pastor, assim, exemplos que nós estamos vivendo dessa busca intensiva, né, das irmãs aqui, da gente indo orar, né, buscando, intensificando as orações. Em nada, pastor, a gente deixa o nosso lar organizado. Exemplo, o retiro que vai ter das irmãs, né? Eu coloquei ali um... Em nada não deixa o lar desorganizado. Não deixa o lar desorganizado. Isso. Né? Exemplo, nós fomos fazer visita, né, essa semana, foi deixado o almoço pronto, a casa organizada, a ordem dada, ó, isso aqui. Por quê? Porque, em primeiro lugar... Uma comunicação marinha, olha só, estou indo assim, no lugar assim. Porque, assim, tudo que eu faço, eu comunico a ele e pergunto, eu posso? Sim. Né? Aprendi isso, que antes não era assim. Estou indo. Fui. Porque o certo é assim, eu amo a obra, amém. Mas aí você acaba em desobediência, então a obra não vai ser frutífera. Não vai ser. Né? Então tem que haver a ordenança, eu estou debaixo de uma ordenação. Né? Que amo meu esposo. Então eu falei para ele, eu posso ir, eu posso fazer? Não pode, amém. Então assim, não adianta você querer fazer a obra e ser um mau exemplo dentro do seu lar. Como casos eu já ouvi. Minha mãe passa o dia todo fora. Aqui deixa a gente largado, filhos largados. Então é errado. Mas não, assim, a questão, eu não posso fazer, como o senhor falou, a mulher pode orar, a mulher pode ser intercessora, tudo isso. Mas a primeira obra dela ser feita é no lar dela. Para que ela seja uma testemunha para as suas filhas e para os seus filhos. A minha mãe é uma mulher obediente ao meu pai. Fala, Luana. É a ordem, né, pastor? Deus, família, isso aí. Imundo depois. O obreiro ele fala assim uma coisa, mas isso é pesado. O obreiro Nilo, ele fala assim, as mulheres falam muito, tinha que ter um disjuntor. Nilo, isso é bem dele, isso aí. Amém, meus amados? Alguma objeção? Alguma coisa? Acrescentar, perguntar, questionar? Pastor, fale agora ou cale para sempre. Acho que uma coisa que tem que deixar bem na cabeça assim, de todos nós é que a busca por cargos pode se tornar uma idolatria. E a gente tem que se contentar que o Senhor nos chamou para ser servo dele. Amém. E ele se determina que cada um vai ser. Amém. Exatamente. Eu acho que a busca até tira pessoas da igreja por não ser levantada isso, não ser levantada. Ou seja, a pessoa não está ali pelo Senhor, está pela uma posição. Te digo, aqui já tirou. Então, aqui já tirou. A gente tem que ter muito isso na cabeça, que nós fomos chamados pelo Senhor para ser servo e evangelizar as nações, independente de cargo. Aleluia. De função. Amém? Porque soberano é Deus. Eu termino com esse texto aqui. Gálatas 3, 26 em diante diz: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois
todos quantos em Cristo fostes batizados, Cristo vos revestistes, e não há judeu, nem grego, nem escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Todos, homem, mulher, grego, judeu, escravo ou livre. Todos nós somos um em Cristo. Amém, irmãos? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Meu querido Edgar, perto da minha irmã.